Olá, sejam todas bem-vindas à nossa terceira aula do curso Políticas Públicas para Mulheres e Interseccionalidades. Nessa terceira aula, nosso tema será Raça e Etnia e Políticas de Equidade. Antes de mais nada, é importante relembrar para nós, alguns conceitos basilares para essa reflexão de hoje. Um conceito fundamental é o conceito de racismo. O racismo pode ser considerado um conjunto de crenças, valores e práticas que estabelece relações de poder, ou seja, estabelece relações de dominação social, política e econômica de um grupo sobre outro. O racismo é uma ideologia, o racismo não é uma teoria de comprovação científica, e essa é uma ideologia que dá grande importância à noção de existência de raças humanas distintas e superiores umas das outras, com características determinadas e imutáveis que devem ser atribuídas a todos os indivíduos pertencentes a determinados grupos. Essa ideia de que existem raças distintas e superiores é uma ideia que não tem nenhum tipo de comprovação científica. A gente sabe que as pessoas, toda e qualquer pessoa, ela tem genes de diferentes grupos raciais do planeta, e não existe também nenhuma comprovação de superioridade de nenhuma raça sobre a outra, nem de brancos sobre negros e indígenas, nem de negros sobre as outras, e assim sucessivamente. Entretanto, a crença na existência de raças superiores e inferiores vem sendo utilizada historicamente para justificar a dominação. Então, para justificar a escravidão, para justificar o domínio de determinados povos sobre os outros e também para justificar inúmeros genocídios cometidos contra a humanidade aí ao longo da nossa história, É importante também destacar que, embora não existam raças biológicas distintas, existe a discriminação baseada nas crenças racistas, Ou seja, a existência do racismo não depende da comprovação da existência de raças distintas, E aí, finalmente, é importante relembrar que nós utilizamos raça como uma categoria social. Raça é uma categoria construída socialmente, Nenhuma pessoa nasce racista. As pessoas aprendem a ser racistas nos processos de socialização. Por outro lado, ainda que a gente utilize raça como categoria social, é importante lembrar que as características físicas são determinantes para o racismo, porque as pessoas discriminam aquilo que elas enxergam, Então, as características físicas são determinantes também, para a manifestação do racismo. Avançando mais um pouco, eu quero dialogar com vocês sobre o conceito de racismo institucional. A gente está falando de política pública, portanto, estamos falando de institucionalidade, O racismo institucional, ele se expressa em práticas e comportamentos discriminatórios que são adotados no cotidiano do trabalho, O racismo institucional, ele pode se manifestar tanto em instituições públicas como em instituições privadas, em empresas, Os diferentes tipos de instituições públicas e privadas. O racismo institucional, normalmente, ele é resultante ou da ignorância, ou da falta de atenção, do preconceito e dos estereótipos racistas, De qualquer forma, o racismo institucional, ele coloca pessoas de grupos discriminados em situação de desvantagem no acesso a direitos e no acesso a benefícios que são de obrigação do Estado prover, Então, as pessoas discriminadas ficam em desvantagem no acesso a esses direitos e benefícios. O racismo institucional, por outro lado, ele não só produz a falta de acesso, ou o acesso de menor qualidade aos serviços, mas ele é também a perpetuação de uma condição estruturante de desigualdades em nossa sociedade, Esse é um conceito que significa um grande avanço na luta contra o racismo, porque ele demonstra que o racismo transcende as relações individuais, Esse conceito, ele demarca a dimensão do poder
como um elemento constitutivo das relações raciais. Não somente o poder do indivíduo sobre outro, mas o controle direto ou indireto que os grupos dominantes exercem sobre o aparato institucional. O conceito de racismo institucional, ele responsabiliza as instituições pelo prejuízo causado às pessoas discriminadas. E isso é um avanço muito importante, porque existe uma tendência, especialmente em formatos de sistema racista como que a gente vivencia no Brasil, existe uma tendência a dizer que o racismo é uma questão das relações pessoais apenas. E não é. Nós sabemos que o racismo hoje está profundamente enraizado nas instituições desse país, né? Avançando mais um pouco, importante falarmos sobre o que é racismo estrutural, né? Esse é um debate que está bastante atual, né? Existe todo um investimento hoje nos diálogos sobre o racismo estrutural. Então, ainda que o conceito de racismo institucional seja considerado um grande avanço, é muito importante compreender que as instituições reproduzem as condições para o estabelecimento e a manutenção de uma determinada ordem social. O que eu quero dizer? Que a instituição tem sua atuação condicionada a uma estrutura social previamente existente. Então, o racismo que a instituição pratica e expressa, ele é parte dessa estrutura que determina a sociedade como um todo. As instituições materializam isso, né? Então, as instituições são racistas porque a sociedade é racista e as instituições estão situadas nessa sociedade. Por outro lado, o racismo ele se expressa em duas grandes vertentes, né? A vertente da discriminação e a vertente do preconceito. A discriminação, ela é o ato em si, ela é o ato racista em si. São atitudes, né? Xingamento, agressão física, o impedimento da circulação de pessoas negras ou indígenas em determinados ambientes, que são ambientes reservados aos privilegiados, né? A discriminação, geralmente, ela é um ato personalizado, é um indivíduo que submete outro indivíduo, ou um grupo, ou um coletivo, a um ato de constrangimento ou de cerceamento dos seus direitos, né? No Brasil, desde a década de 50, a discriminação é classificada como crime, né? Ela é um ilícito penal, né? Primeiro, ela foi classificada como crime pela Lei Afonso Arinos, né, que é uma lei de 1951, e mais tarde, nos anos 80, com a chegada da Constituição Federal e com a Lei CAO, que é de 89, o racismo foi tipificado como um crime imprescritível e inafiançável, né? Ainda que a legislação atual fale de preconceito racial, ela está direcionada para práticas de discriminação, ou seja, dos atos concretos, né? A legislação pune a discriminação. O preconceito, por outro lado, eu falei um pouco sobre discriminação, né? Mas o preconceito, por outro lado, ele é um fenômeno menos explícito do que a discriminação, já que discriminação é ato concreto, né? Ao contrário da discriminação, ele não se consubstancia num ato real, né? O preconceito, ele é percebido também a partir dos resultados que ele gera, né? Alguns resultados: a não ascensão profissional de indivíduos negros ou indígenas, mesmo que eles tenham as necessárias qualidades profissionais, né? A escolha recorrente, por exemplo, de alunos brancos como representantes de turma, representantes de sala, né? A ausência de pessoas negras ou indígenas em posições de comando em grandes empresas, a inexistência de pessoas negras em vários postos de destaque na estrutura do Estado, nas igrejas, todas essas são marcas indeléveis do preconceito, né? Em sua dimensão maior, também conhecida como racismo institucional. Então, na realidade, o racismo institucional, né, ele é uma forma também da gente identificar e caracterizar como o preconceito atua nas instituições para impedir a mobilidade das pessoas negras, né? O racismo institucional também pode ser identificado como o preconceito que envolve o aparato jurídico institucional,
né? Atuando num plano mais macro, né? O racismo institucional ele é o principal responsável hoje pela reprodução da desigualdade no Brasil, né? As instituições perpetuam o racismo, elas reproduzem o racismo nas políticas, nas suas práticas cotidianas, né? E aí, avançando um pouco mais na nossa temática, já que a gente está falando de políticas, né, de políticas públicas, quero trazer para vocês um pouco alguns marcos sobre as políticas de igualdade racial no Brasil, né? Com certeza, essas políticas são fruto da incidência sistemática e qualificada do movimento negro brasileiro, né? Esse é um movimento que vem atuando historicamente para abrir espaços para o debate da questão racial no Brasil, né? Em décadas anteriores, a principal ação do movimento negro era a denúncia do racismo, né? E esse movimento foi avançando também para a incidência nas políticas públicas, né? Já nos anos 70, né, o tema do enfrentamento ao racismo, ele é retomado, né? Então, nesse processo de democratização, de luta pela abertura política e tal, a temática racial passa a se destacar, né? E a sociedade civil, que vinha se organizando com a bandeira política da abertura, né? A abertura, a retomada da democracia e tal, é nesse contexto que, em 1978, foi criado o Movimento Negro Unificado, né? O Movimento Negro Unificado foi criado a partir de uma grande manifestação pública nas escadarias da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né? E o Movimento Negro Unificado é, sem sombra de dúvida, uma das mais importantes organizações políticas de combate ao racismo no Brasil, né? Já nos anos 80, em alguns estados brasileiros, os governadores eleitos patrocinaram a criação de algumas instâncias estaduais, inicialmente no formato de conselhos, para tratar da questão racial, né? Isso se deu especialmente em função do apoio do movimento negro a algumas candidaturas nesses estados, né? Então, as candidaturas que foram eleitas buscaram cumprir o compromisso de institucionalizar de alguma forma, mesmo que inicial, institucionalizar o combate ao racismo, né? Em 88, foi criada a Fundação Cultural Palmares, né? Nesse é um período do governo de José Sarney, e foi criada a Fundação Cultural Palmares. Ainda que a Fundação Cultural Palmares expresse, de alguma forma, uma certa leitura culturalista da questão racial, né? É, sem sombra de dúvida, um marco, porque significa a criação, no nível federal, de um órgão voltado para a questão racial, mesmo que pelo viés da cultura, né? 88 também é um ano fundamental para nós, porque é um ano da Constituinte, né, da promulgação da Constituição, e na Constituição de 88 nós conseguimos importantes avanços sobre a questão racial no Brasil, né? Como eu já disse antes, a tipificação do racismo como crime inafiançável e imprescritível, né? É também na Constituição de 88 que, nas disposições transitórias, está estabelecido o direito das comunidades quilombolas à terra, à posse da terra, né? E algumas outras conquistas, né? Avançando mais um pouco, na década de 90, mais especificamente em 1995, houve uma grande marcha do movimento negro no Brasil, uma marcha a Brasília, né, uma marcha que contou com a participação de mais de 30 mil pessoas de diferentes movimentos, o movimento negro e outros movimentos sociais, e essa marcha entregou ao presidente Fernando Henrique Cardoso um documento que fazia um diagnóstico das desigualdades raciais no Brasil e trazia também propostas de políticas públicas. A partir disso, o presidente Fernando Henrique Cardoso criou um grupo de trabalho interministerial, o chamado GTI, que tinha como função começar a trabalhar políticas de promoção da igualdade racial no Brasil. Então, a partir da marcha e desse documento que foi entregue, o presidente Fernando Henrique criou esse grupo de trabalho, né? Foi também Fernando Henrique Cardoso o primeiro presidente do Brasil que reconheceu e admitiu a existência do racismo e das desigualdades raciais no nosso país.
O Brasil é um país que tinha negado ao longo de toda a sua história a existência do racismo, né? Era um país que se apresentava, inclusive no nível internacional, como uma democracia racial, né? Se apresentava como um país onde havia harmonia entre as raças. E aí o grande esforço do movimento negro de denunciar o racismo, de denunciar as desigualdades, finalmente, nos anos 90, o presidente Fernando Henrique começa a reconhecer a existência do racismo e das desigualdades no Brasil. Foi também o presidente Fernando Henrique quem apoiou a participação do Brasil na terceira conferência contra o racismo, a discriminação racial, xenofobia e intolerância correlatas, né, a Conferência de Durban, que aconteceu em 2001 na África do Sul. O Brasil teve uma importante participação nessa conferência, né, se destacou, uma das ativistas negras daqui, inclusive, foi uma das relatoras da conferência, foi Edna Roland, de São Paulo, né? Teve uma forte participação do movimento negro como um todo, especialmente do movimento de mulheres negras, né? Em 2003, e aí, a partir dos documentos de Durban, o movimento tinha mais ferramentas para demandar do Estado brasileiro a institucionalização da questão racial, né? Então, em 2003, quando o presidente Lula foi eleito, ele cumpriu um compromisso de campanha que tinha feito com o movimento negro e criou a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que é a CEPIR. Uma secretaria com status de ministério, semelhante à Secretaria de Política para Mulheres, né, vinculada à Presidência da República, né? Na sequência, como os governos estaduais e municipais tendem a espelhar o federal, começaram a ser criados também órgãos estaduais e municipais de promoção da igualdade racial, sempre utilizando a nomenclatura que o governo federal estabeleceu, né, que é Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Então, isso se espraiou nos estados e municípios. Em 2003, um outro marco importante nas políticas de igualdade racial é a Lei 10.639. Essa é uma lei famosa no país inteiro, né? Que é uma lei que alterou a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil, né? Então, a Lei 10.639, ela altera a LDB e ela estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana nas escolas em todos os níveis, né? Então, essa é uma lei fundamental, porque é uma lei que visa enfrentar o racismo no campo da educação, né? Positivar a participação da população negra, né? na história, na construção do país, né? É uma lei que não está plenamente implementada no país, infelizmente, né? Mas é uma lei estratégica para o combate ao racismo. Em 2009, um marco importante para nós é a institucionalização da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, né? Essa é uma política que é fruto da incidência do movimento negro, especialmente do movimento de mulheres negras, e também da forte participação de profissionais de saúde negros e brancos na afirmação da necessidade de se ter cuidados específicos com a saúde de pessoas negras, né? Que há determinadas morbidades que afetam mais a população negra do que a população branca, mas especialmente essa política busca o enfrentamento ao racismo institucional na saúde, né? Esse é o objetivo principal dessa política, né? Por isso que ela é para nós um marco tão importante. Mais à frente, em 2010, foi finalmente sancionado o Estatuto da Igualdade Racial, né? É importante a gente lembrar que o Estatuto tramitou no Congresso por 10 anos, né? E em 2010 ele finalmente foi sancionado. Dentro do Estatuto da Igualdade Racial se normatizou a Política Nacional de Igualdade Racial, né? Com a criação da CEPIR, entramos também no ciclo das conferências nacionais, as grandes conferências, né? Então, nós tivemos até agora 3 conferências nacionais de promoção da igualdade racial, que a gente chama de CONAPIR, né? Tivemos uma conferência em 2005, uma segunda conferência em 2009 e a terceira conferência aconteceu em 2013.
A partir das conferências, foi criado também o SINAPIR, que é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. O SINAPIR é um sistema que busca integrar ações de promoção da igualdade racial nos 3 níveis, né? No nível federal, no nível estadual e no nível municipal, né? Infelizmente, nós não temos um fundo que garanta o financiamento das políticas de igualdade racial no Brasil, né? Existia dentro do Estatuto uma proposta de fundo, mas que não foi aprovada, né? O Estatuto ele teve muitos cortes até ser sancionado, né? Então, a criação do fundo não foi aprovada e isso significa uma grande limitação, porque sem recurso não se faz política pública, né? Então, essa é uma questão bastante importante para nós. Eu gostaria de dialogar com vocês aqui sobre aquilo que a gente identifica como grandes desafios para a implementação de políticas de igualdade racial no Brasil, né? Porque acho que esses são elementos importantes para se pensar política na atualidade, né? Para se pensar política pública de igualdade racial na atualidade. Um primeiro desafio é a construção de uma base conceitual de sustentação para as ações e para a delimitação do campo de atuação das políticas de igualdade racial. Isso é um desafio porque é uma questão de fundo, né? A gente sabe que o racismo, ele se manifesta em todas as dimensões da vida de pessoas negras, de pessoas indígenas também, né? Portanto, como operar a política pública de igualdade racial? Como fazer foco? Como priorizar, né? Então, esse é um desafio importante, né? A perspectiva deve ser de que a política de igualdade racial deve enfrentar as causas e não apenas as consequências dos fenômenos, né? Então, nesse sentido, o foco deve ser o enfrentamento ao racismo, notadamente naquela sua vertente do preconceito racial que determina os lugares que as pessoas negras ocupam nas instituições, né? Então, um segundo desafio fundamental é a desconstrução da ideia de que a política para a população negra é a mesma coisa que a política para a população pobre. Não é a mesma coisa. É claro que é um fato concreto que a maioria dos pobres são pessoas negras, isso é inegável. Nós somos mais de 70% da pobreza e mais de 70% da extrema pobreza no Brasil, né? Então, isso é um fato inegável. Entretanto, é importantíssimo distinguir políticas de enfrentamento à pobreza de políticas de enfrentamento ao racismo. A pobreza deve ser enfrentada e eliminada com crescimento econômico associado a políticas de distribuição de renda, de distribuição dos ativos, né? É preciso política de aumento dos salários de base, né, do salário mínimo, é preciso política de reforma agrária, é preciso política tributária progressiva. Então, para enfrentar a pobreza, é preciso ter essas políticas e construir um estado social de bem-estar, né? Preciso garantir o bem-estar da população. Por outro lado, a política para a população negra, ou seja, a política de enfrentamento ao racismo, ela é uma política de outra natureza. Ela é fundamental para a eliminação da pobreza, né? Ela é fundamental para enfrentar as desigualdades absurdas que nós vivenciamos no Brasil, mas num país que é tão marcado pelas hierarquias raciais, se não houver combate ao racismo, nenhuma política redistributiva de enfrentamento à pobreza terá sucesso. Se não se enfrentar o preconceito, a pobreza e os pobres vão continuar como algo naturalizado, parte da paisagem do país, né? Então, é fundamental que políticas de combate à pobreza e políticas de combate ao racismo caminhem paralelamente, mas não se confundam como sendo o mesmo tipo de políticas, né? Um terceiro desafio que eu acho fundamental tratar com vocês é o enfrentamento ao racismo institucional, né? Nós já tratamos antes
do conceito de racismo institucional e de como ele se manifesta. E para fazer política de promoção da igualdade racial, é fundamental enfrentar o racismo institucional. Ele precisa ser entendido, esse enfrentamento, como um objetivo estratégico de qualquer política de promoção da igualdade racial. É preciso operar no corpo das instituições públicas e privadas, né, porque o racismo institucional inviabiliza, né? Ele inviabiliza o sucesso de iniciativas de igualdade racial. Por isso, se não tratar do racismo institucional, a tendência é que essas políticas não tenham êxito. Um quarto desafio é o dimensionamento dos programas e ações, tendo em vista a grandeza, a magnitude do problema racial no Brasil, né? Exatamente porque existe racismo institucional, há uma tendência de que as ações e programas de promoção da igualdade racial sejam frágeis, né? Tenham sempre um caráter residual, né? Em geral, essas são iniciativas pontuais, bastante localizadas, que não conseguem enfrentar de forma estrutural o racismo. Muito pelo contrário, né? Esse tipo de políticas, eles apenas reafirmam uma certa concepção de que é inútil fazer políticas de igualdade racial, né? Que essas políticas não vão promover a superação das desigualdades. Então, é muito importante dimensionar esses programas e ações de acordo com a magnitude do problema. Não dá para continuar fazendo política simbólica, é preciso fazer políticas que operem em larga escala, já que a população negra é hoje cerca de 56% da população total do país, né? Por último, um outro desafio fundamental é o estabelecimento de um sistema de financiamento dessas políticas, programas e ações. Sem financiamento, não se faz política pública, né? Então, o volume de recursos orçamentários que se dedica a isso sempre foi um volume muito pequeno. Mesmo em governos democrático-populares, os orçamentos de secretarias como a CEPIR e como a SPM sempre foram baixíssimos. E a CEPIR normalmente tinha o menor orçamento da esplanada dos ministérios, né? Com isso, não é possível fazer política em larga escala, né? A secretaria tem dificuldade de fazer sua função, que é de fazer a transversalização da dimensão racial no conjunto das políticas do Estado brasileiro, né? E aí é importante considerar que, atualmente, essas políticas estão em grande fragilidade, né? Nos últimos anos, nós sofremos uma forte perda na institucionalidade dessas políticas, né? Nós temos vivido um conjunto de retrocessos, de perdas de direito, né? Que demonstram a fragilidade desses avanços, né? Porque nós conseguimos avanços, sim, sem sombra de dúvida. Nós não estamos hoje na mesma condição do ponto de vista racial de que estávamos há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, né? Mas, como as mudanças operadas não foram estruturadoras, não foram estruturantes, o que existe é frágil e facilmente cai, né? Vide os últimos anos que nós temos vivido no Brasil, né? Então, é fundamental destacar a centralidade de políticas de igualdade racial nesse país, né? Todo e qualquer projeto de desenvolvimento com equidade e democracia não pode prescindir da dimensão racial, né? Esse é a possibilidade do país crescer. O país não pode crescer se ele deixa para trás mais da metade da sua população, né? A população negra, os povos indígenas e tal, precisam fazer parte da solução. Não podem continuar sendo encarados apenas como um problema, né? Especialmente povos indígenas, que muitas das vezes são tratados como um problema para o desenvolvimento. Isso é racismo, né? Isso é o racismo que é perpetrado contra as populações indígenas, né? Então, é fundamental que a dimensão racial seja encarada não só como um fator estruturante das desigualdades, mas como um fator estruturante das soluções
para a superação das desigualdades, né? Então, é importantíssimo que o país viva a diversidade, eliminando a desigualdade. Valorizar a diversidade, né? E caminhar para a eliminação de toda e qualquer desigualdade. Por hoje é só. Até mais.